Aí, agora tá gravando. Depois eu subo lá no YouTube, no canal. E aí precisava ajustar o operacional. Então, o gatilho dele era melhorar os critérios de entrada. Mas isso tem influência, e a gente está falando aqui de emocional, mas isso tem influência na questão emocional? Tem muita influência. Ah, Se ia não te tivesse... perguntar isso, Rubens. Oi? Ia te perguntar exatamente isso hoje. Então, por que que tem influência, Joyce? Se não tivesse, o mercado não teria um tripé. Seria ou, né, uma perna só, ou duas pernas, seria um bípede, Verdade. e por aí vai. Mas o que que acontece? Quando a gente fala de operacional, por que que ele tem que ser bem ajustado e por que que ele tem que ter... Você tem que prestar muito bem atenção e afinar ou refinar cada vez mais os seus critérios de entrada. Uma das coisas que a PNL nos ensina é pensar por critérios. Eu amo isso dentro da programação neurolinguística. O que que é pensar por critérios? É você saber quais os melhores critérios para você escolher dentro de um conjunto, dentro de um contexto para atingir um determinado resultado. E aí entra a questão da inteligência emocional. A inteligência, de uma forma geral, inteligência é você fazer a melhor escolha que você pode naquele momento com os recursos que você tem. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala que a inteligência emocional é você fazer as melhores escolhas que você pode dentro daquele contexto, com os recursos que você tem emocionalmente. Ou seja, aprender a lidar com as emoções, a explorar as intenções positivas de cada emoção. Onde que o operacional entra nesse contexto? Se o operacional, quando eu falo de melhorar os critérios, quando eu falo que pensar por critérios é você escolher melhor os seus critérios, se eu estou falando que o operacional me ajuda a refinar melhor os meus critérios, significa que eu estou sendo mais o quê? Mais assertivo nas minhas tomadas de decisão. E se eu sou mais assertivo, eu sou mais... Uma palavrinha que eu vivo falando para a galera lá no clube. Eu sou mais consciente. E tudo aquilo que eu faço de forma mais consciente ganha força. Por que que ganha força? Porque se eu estou fazendo de forma consciente, eu tenho poder de escolha. Isso me traz o quê? Segurança, confiança, tranquilidade e por aí vai. Então, ter um operacional bem redondinho, bem ajustado, bem criterioso nos seus critérios de entrada, quando você sabe por que que você entra e por que que você não entra, isso te traz uma tranquilidade na frente do gráfico. Essa é a influência no emocional. Porque eu vou chegar na frente do gráfico sabendo exatamente o que eu faço e o que eu não faço. Isso é pensar por critérios. E isso serve para o operacional, mas serve também para o gerenciamento. Como que é o meu gerenciamento? Tem gente que cada dia chega na frente do gráfico com um gerenciamento, e às vezes não chega nem com gerenciamento nenhum, vou fazendo e vou vendo o que que dá. Para o contexto emocional, não é que isso não funcione, tá, gente? Isso pode funcionar. Eu estou trazendo aqui para o contexto emocional porque a intenção do contexto emocional é trazer leveza. Quando a gente fala de emocional, fala de se operar de forma leve, de forma tranquila, sem aquela coisa de batedeira, taquicardia, mão suando e aquela coisa toda que algumas pessoas têm medo na hora de dar uma entrada e por aí vai. Então, tudo que eu estou falando aqui é nesse contexto. Não estou dizendo que não funciona você entrar sem esse tipo de definição na frente do gráfico. Não é isso. Mas isso tem essa influência para que você se sinta mais tranquilo. O objetivo, independente do resultado, se é stop loss, eu já vou ir, tá, JP? Se é stop loss ou se é stop gain, o objetivo é você entrar e sair do gráfico com a mesma tranquilidade, independente do resultado. Porque isso vai influenciar no seu dia seguinte. Se eu saio de hoje tranquilo, amanhã eu volto tranquilo. Se eu saio de hoje totalmente descontrolado, a probabilidade de você chegar amanhã na frente do gráfico com a cabeça no ontem é muito grande. E isso vai influenciar o seu hoje.
Tudo bem? Então, por isso que o emocional e o gerenciamento, o operacional e o gerenciamento têm uma influência muito grande dentro do contexto emocional. O ajuste fino dos dois me ajuda na segurança, na confiança, na tranquilidade, por aí vai. Beleza? Então, Lion, fico essa dica aí para você trabalhar forte os três, porque eles te ajudam muito, um complementa muito o outro, tá bom? Boa noite, Paulo. JP, pode falar, amigo. Cara, meu sonho, tá? É chegar na tranquilidade da conta demo na real. Eu sei que nunca vai ser possível. É possível, porque não há sim. comparação. Eu vou fazer um possível? parênteses. Isso é crença. É possível. Então me ajuda, possível. velho. Tira a minha crença. Cara, N pessoas operam assim. N pessoas. Eu vou te ser sincero, que para mim, é normal. O emocional sempre foi o pilar mais fácil para mim dos três, mas por conta de eu já fazer o que eu faço há muitos anos. Então, assim... Tá de cheater, né? Não, mas é porque logo que eu percebi que o emocional tinha a importância que ele tinha, eu comecei a fazer as coisas que eu sei de programação neurolinguística e começou a dar resultado. Inclusive, foi por conta disso que eu comecei a fazer o que eu faço hoje. Começou porque estava certo para mim. Eu falei, poxa, eu posso ajudar pessoas fazendo isso se está dando certo para mim. Mas, cara, eu conheço várias pessoas. Olha, eu tenho parceria com o Luan, que é um cara que é desse jeito. Eu dou aula Só um minutinho, você tem parceria com quem? com o Luan. Luan Kills, não é? Isso, é. Aí, galera, olha isso, cara. Sexta-feira à noite, o cara que tá no meio dos top tá com a gente, velho. Só agradecer, Rubens. Só agradecer. Tamo junto, véio. Meu amigo. Valeu demais. Falar, velho. Eu dou aula na Top Trader, que é a escola do Ronald Coutrin. Eu dou aula de inteligência emocional na Top. O Ronald é um cara, parece um cubo de gelo na frente do gráfico. Entendeu? Então, cara, várias outras pessoas. Pessoal, muita gente, cara. Eu conheço muitas pessoas que operam com essa tranquilidade. No clube mesmo, tem pessoas que operam com essa tranquilidade já. Mesmo ainda começando no mercado, não tendo fama, vamos dizer assim, mas são pessoas que já vão estar estourando aí, você pode ter certeza. Então, isso é possível sim. Por que eu já te cortei logo, não deixei você terminar de falar? Para que você não alimente essa crença. Isso é uma crença. Isso não é utopia. O objetivo do emocional é você operar na real igual você opera na demo. É entrar e sair da mesma forma. Isso é o quê? Desenvolvimento. É tempo de tela, é você ajustar todas essas arestas que eu estou falando, é você aprender a olhar para aquilo que o mercado está te mostrando. Eu falo muito que nós somos, dentro do gráfico, o reflexo de quem a gente é fora dele. Então, o mercado ele só nos expõe, ele mostra quem a gente verdadeiramente é. Então, antes de você buscar consistência no mercado, você tem que buscar consistência na tua vida. Isso é desenvolvimento pessoal. Eu desafio uma pessoa que fala para mim, cara, hoje eu tenho bons resultados no mercado, mas eu sou exatamente a mesma pessoa que eu era quando eu comecei. Eu desafio, cara. Mesmo que a pessoa não tenha consciência, ela desenvolveu alguma habilidade, ela se desenvolveu como pessoa, de uma forma geral. Entende? Então, essa consistência que eu falo que a gente tem que buscar na vida para depois ter a consistência dentro do gráfico, entra esse contexto. E aí, qual que é o pulo do gato? É você aprender a olhar para o lugar certo. Porque, gente, tem muitas pessoas que olham para o lugar errado. Isso é muito comum. O que é olhar para o lugar errado? Caramba, eu tô quebrando banca, quebrando banca, quebrando banca, quebrando banca. Mas o que acontece? Se eu estou quebrando banca, o que de cara a gente sabe? A pessoa é indisciplinada. Se ela está quebrando banco, o problema dela é indisciplina. Ok. Mas a indisciplina, ela é um sintoma. Eu preciso aprender a olhar para a causa. E a causa pode ser diferente para cada um. Isso é trabalhar na individualidade. O emocional, a gente precisa trabalhar na individualidade de cada pessoa. Não dá para trabalhar o emocional do jeito que eu trabalho o operacional e gerenciamento. Porque para o Felipe, o gatilho da indisciplina pode ser uma coisa, para a Joyce pode ser outra. Para o Felipe, o gatilho da indisciplina pode ser uma pressa por querer ter um resultado logo. Para a Joyce, pode ser dor. Olha que louco. Como assim dor?
Essa semana nós tivemos no clube uma pessoa que trouxe essa experiência. Ele está no clube já há alguns meses, eu não lembro exatamente quantos meses, e, cara, uma impaciência que a gente está fazendo coisa para trabalhar a impaciência dele. Na mentoria de quarta-feira, ele trouxe uma situação lá, a gente levantou uma lebre, vamos olhar para isso, e ele está fazendo um teste, e o teste dele hoje foi super positivo. Uma dor do corpo mesmo, dor física, estava afetando ele dentro do gráfico. A dor estava causando indisciplina. Olha que louco isso. Olha, então, isso tudo a gente precisa olhar. Oi? O Gabriel, né? O Gabriel, exatamente. Isso tudo a gente precisa olhar. E assim, é indisciplina? Mas a causa da indisciplina é diferente, então a gente tem que olhar pessoa por pessoa. Deu para entender a ideia? E aí, por isso que eu te cortei, JP, porque, cara, muda essa crença. O que você tem que falar é assim: eu vou atingir esse nível de operar na real igual eu opero na demo. É a nova crença para você. Fortalece isso e coloca isso aí na parede, sei lá, mas repita isso com força, se conectando com essa frase todos os dias, amigo. Entende? Para que você internalize isso. Isso não é utopia, tá? Beleza? Ei, Rubens. Oi. Beleza, velho. Hoje eu levei hoje mais 3 lojas. Hoje os 3 lojas, acho que eu tenho uns 10 lojas seguidos. Aí vem na minha cabeça assim, rapaz, eu só levo lojas. Aí eu falei assim, não, quando vier o ciclo de gain, eu vou aproveitar, porque eu vou ter gain. E como E aí, foi? Ele chegou não, ainda? operando. Que chegou, só segunda agora. Hã? Eu dei 3 entradas hoje, porque foi um dia muito Entendi. atarefado. E aí, Entendi. quando foi 2 horas, 3 horas da tarde, já estava no gráfico. Quando deu 4 horas, aí o gráfico já ficou ruim, não deu para fazer mais nada. Ô, Joyce, mas olha só, como que estão os seus critérios dentro daquilo? A Joyce, gente, está no clube, tá? Então eu já sei um pouco mais do contexto dela. Como que está o trabalho que você está fazendo com relação ao critério? Você percebe que você está conseguindo refinar mais? Eu me sinto muito perdida no operacional. Eu acho esse é o teu ponto. Essa sequência tua de loss, ela é refletida por isso daí. Então eu acho que é interessante você dar uma reciclada no seu operacional. Escolher realmente aquele que faz mais sentido para você, pegar algumas estratégias ali, sei lá, umas 3 estratégias que você gosta mais e refinar ao máximo essas estratégias e treinar bem essas estratégias. Porque senão, sabe o que acontece? Você vai acabar ficando com uma obesidade mental. O que é obesidade mental? Muito conhecimento sem direção. Sabe carro com farol de milha desalinhado? Com farol desalinhado, ele clareia o mato, mas não clareia a estrada. Quando a gente tem conhecimento demais, mas a gente não consegue dar uma liga para esse conhecimento, eu fico igual o carro com farol desalinhado. Entendeu? Então, às vezes eu tenho que eu tenho que alinhar os faróis para que eu comece a clarear a estrada e não clarear o mato. Então, o que eu estou falando da reciclagem... Oi? É colocar em prática a ação? Para você colocar em prática, você tem que ajustar primeiro. No caso dela, o David, só para você entender, se ela ainda está um pouco perdida, é porque tem muita coisa na cabeça. Então, esse é o momento de, antes de ir para campo, alinhar antes, Fazer o que tem que ser feito. E definir, poxa, esse é o operacional que eu gosto. Esse daqui é o que me traz conforto, tranquilidade. Essas são as estratégias. Beleza, agora eu vou refinar essas estratégias indo para campo, indo para a prática. Entendeu a ideia? Então, é uma junção das duas coisas. A gente tem que ter um equilíbrio entre o pensar e o agir. Quem pensa demais e não age não tem resultado. E quem age demais sem pensar não planeja. E muitas vezes acaba atropelando e também, às vezes, é onde, por exemplo, acaba tendo bons resultados, mas cai. Tem bom resultado, cai. Então, a gente tem que estruturar isso. Pensar por critérios é isso. Eu escolho melhor os meus critérios e depois eu alinho. E depois eu vou para a prática para treinar. Deu para entender, Joyce? O Matheus está me dando uma força com o operacional. Ontem ele foi comigo. Hoje Bacana. também mandou as entradas dele, me explicou. Achei muito legal. E amanhã eu tirei esse final de semana para estar realmente definindo aí o que é que eu vou fazer.
Eu acho que é um momento bacana para você fazer isso. Para mim, o teu contexto está no operacional. O operacional vai te trazer essa tranquilidade. Velho. Aproveitar o gatilho, velho. Essa menina, ela tá com dificuldade no operacional. Eu tenho um grupo de pessoas que a gente faz o que a gente aprendeu. Chama a gente depois e, assim, o que eles cobram é igual o que você cobra, sacou? Aquele valorzinho que a gente já conversou, lembra? Uhum. E esse mês eu tô no seu clube, hein, velho? Semana que vem eu já tô no seu clube. Depois, no final eu vou dar uma notícia sobre isso, tá? Depois bacana. Eu vou falar, Aí, vou falar algo que permite, vocês vão gostar. Ela pode me chamar ou chamar o Paulo. O Alessandro tá o Capitão Nascimento aí, ó, ó a força de vontade do cara, galera. Ele tá numa fronteira, na puta que pariu, de verdade. O cara tá longe pra caramba e tá conectado com a gente, velho. Isso aí é prazeroso demais, hein, Rubens? Com certeza. Parabéns, Alessandro. É isso aí. Uma hora a conta fecha, meu amigo. Lá na frente a conta fecha. Sem esforço. Tem JP, para me te chamar? Pode me chamar, chama o Paulo, chama o Alessandro, que tá com a gente lá já. Eu te passo o contato dele depois, ô Joyce. Pode chamar, galera, pode chamar. Fechou, obrigado. Só você me lembrar, tá? Se eu esquecer, você me lembra. E respondendo a pergunta do Rodrigo ali, como ser tranquilo, ô Rodrigo, o tranquilo é isso tudo que eu falei nesse contexto, cara. É você procurar esse alinhamento. A tranquilidade, ela vai vir como uma consequência, entendeu? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é... O Rodrigo está aqui ainda? Parece que eu não estou vendo ele. Tô aqui. Ah, tá aqui. Ó, eu estava te procurando. Desculpa. Primeira pergunta que você tem que se fazer. O que me tira tranquilidade? Em quais momentos que eu não fico tranquilo? É desde a hora que eu entro no gráfico? É só depois que eu entro no gráfico? É quando eu vou dar a entrada? É quando eu acabei de tomar um loss? Ou é quando eu vou fazer um Soros? Ou é quando eu tive uma sequência de 2 wins e vou dar a terceira? Isso tudo, quanto mais você trouxer para o consciente, quanto mais você mapear, mais simples fica de fazer o trabalho. Porque daí você entende... Ô, Daniela, eu tô te deixando no mudo porque tá com muito barulho aí. Aí, se você quiser falar, pode ativar, tá? Sem problema nenhum. Na hora de fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode ativar. Desculpa, não foi eu não, foi minha filha. Ah, tá bom, sem problema. E aí, Rodrigo, é a consciência que eu falei. Você mapeando isso, fica mais simples de você entender o motivo da intranquilidade. E aí você trabalha essa tranquilidade, criando essa tranquilidade, porque daí você vai saber exatamente onde trabalhar, o ponto exato para trabalhar. De um contexto geral, é confiança, é segurança. Você, aparando as arestas do que tem que aparar nesses pilares, você acaba se tornando mais tranquilo na frente do gráfico. Deu para entender? Entendi sim. Obrigado. Show. Rubens, qual que é a coisa mais banal que você viu de um cara? É um exemplo, tá? Um vizinho martelando a parede que deixava o cara desconcentrado na frente do gráfico. Porque às vezes a galera, inclusive eu, pensa que é algo muito... Exemplo, exemplo hoje. Hoje eu não dormi bem, faz uma semana que eu não durmo bem, então hoje eu resolvi não operar. Perfeito, parabéns. Tô com o PC ligado aqui, mas tá suave. Não operei, tá tudo... Beleza. Ontem tomei um loss no último segundo também, fiquei tranquilaço, deu muito bom depois, mas o fato é, qual é a coisa mais banal que às vezes a gente não percebe que pode afetar, cara? Porque o Rodrigo falou de tranquilidade, às vezes é algo, uma chavinha que você falou para identificar que tá atrapalhando, sacou? Uhum. Cara, não existe o mais banal. Sabe por que não existe? Porque dentro da PNL a gente fala que mapa é mapa. O que é mapa? É a visão de mundo de cada um. É como cada um enxerga. Então eu posso falar para você, mais banal é tal coisa. E sendo que para alguém aqui, vai falar, caramba, mas banalizando isso. Então não existe o mais banal. Existe aquilo que é para você. Eu vou dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás eu fiz a palavra foi até errada, desculpa. Banal. Não, eu entendi o que você quis dizer, mas eu só estou pegando o gancho para falar que é o que é para cada um, entendeu? Aí eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu fiz um atendimento com uma pessoa e sabe o que deixava ele sem a tranquilidade, que tirava a tranquilidade dele, pegando o gancho da pergunta do Rodrigo? Isso foi há um ano mais ou menos atrás, estava no início da pandemia.
todo mundo dentro de casa, ele ia para dentro do quarto, fechava a porta para operar. Só que do lado de fora da porta, do lado de fora do quarto, no restante da casa, estavam a esposa e o filhinho pequenininho, filhinho de 1 ano e pouquinho, nem falava ainda. O cara ia para frente do gráfico e sabe o que tirava a tranquilidade dele? O grunhido, eu vou chamar de grunhido, mas aquele chorinho, aquela coisa que criança pequena faz, sabe? Qualquer coisinha, criança pequena dá um chorinho, uma coisa que não está acontecendo nada com ele ali, não tinha nada acontecendo. Mas qualquer barulhinho, eu vou mudar o grunhido para barulho, qualquer barulhinho que o filho fazia já era motivo da cabeça dele já ir para fora do quarto, e o que vinha na cabeça dele era: será que a minha esposa está precisando de mim? Esse será que é a mesma coisa dos e se's da vida. Na programação neurolinguística, a gente chama isso de DMF, que são as dúvidas mal formuladas. Isso gera uma programação mental horrorosa. Por exemplo, será que um dia eu vou conseguir operar na real igual eu opero na demo? Isso é uma porcaria, cara. Isso para derrubar sonho é uma maravilha. É uma programação mental muito ruim. Então, por isso que a gente chama de dúvida mal formulada. Eu preciso aprender a estruturar a minha comunicação interna, porque essa comunicação interna vai refletir numa sequência até chegar no resultado. Então, o que acontece? Ele ficava nessa de, será que a minha esposa está precisando de mim? Ele se perdia todinho na frente do gráfico. E aí ele entrava no ciclo da sabotagem emocional pela raiva, porque às vezes acontecia isso, ele estava no meio ali da análise, vinha uma entrada, só que a cabeça dele jogava ele lá para fora do quarto. O que acontecia quando era a hora da entrada? Ele não estava olhando, e aí ele não dava entrada. Ele não deu entrada. Só que aí o que aconteceu com a entrada que ele não deu? Se ele tivesse dado entrada, teria dado vitória. E aí naquela hora, cara, ele chegou a falar isso para mim, cara, já teve vezes eu querer quebrar o computador. Então a raiva, ela é uma emoção que já ouviram aquela expressão fiquei cego de raiva? Ela é uma emoção motivadora. A raiva, ela é uma emoção que te faz agir, ela te impulsiona. É o oposto completamente do medo. Você pode perceber quando você fica com raiva, as suas extremidades esquentam, porque lá na mente reptiliana, que é onde nasce a parte intuitiva da nossa mente, ali existe o congelar, o fugir, o lutar. A raiva está associada ao lutar. Então, quando eu sinto raiva, eu estou preparado para o combate. Se eu não souber canalizar essa raiva, e às vezes eu faço besteira sem nem perceber que eu estou fazendo. Entende? Então, ele entrava no ciclo da sabotagem pela raiva e ali ele se perdia todinho, cara. Todinho. Por quê? Por conta de um barulhinho do filho lá fora. Isso, para algumas pessoas, pode ouvir isso e falar, caralho, isso é banal. Entendeu a ideia do banal que eu quis dizer? Caramba, mas por conta disso... E para ele era um negócio que tirava completamente a concentração dele. E por isso, JP, que o autoconhecimento é tão importante. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu consigo limpar essas arestas. Porque é o pensar por critérios. Cara, o que a gente fez? Olha que estratégia simples que a gente fez. O teu filho dorme durante o dia? Dorme. Qual horário? De tal horário. Esse horário, para você, é possível você operar? É. Então, vamos mudar o seu horário de operar? E aí ele passou a operar no horário que o filho dormia. Por quê? Porque ele sabia que o filho ia estar dormindo, ele teve tranquilidade com o filho dormindo. Olha que coisa simples, mas o cara associado ali, envolvido emocionalmente na experiência, não consegue parar para pensar numa estratégia dessa. Entende? Poxa, então se eu sei que o que tira a minha tranquilidade é o meu filho... fazendo barulho lá fora, e eu não sei se a minha esposa está precisando de mim, eu não acho talvez justo, que daí vem crença, vem um monte de coisa, eu não acho justo eu ficar aqui operando enquanto ela está lá fora cuidando dele. Não, peraí, meu filho dorme. Então, o período que ele dorme, eu vou operar, porque eu sei que a minha esposa não vai precisar de mim. Cara, resolve. Entende os detalhes? Mas eu preciso saber disso, eu preciso conhecer. Entendeu? Beleza?
Entendi, vai trazendo mais leveza, né? Totalmente, David, totalmente. Essa é a busca. A gente se conhecer e tomar consciência das ações é exatamente para trazer essa leveza. Essa é a palavra do emocional. Leveza, já vou aí, Vitor. Leveza está associada à longevidade. Imediatismo está associado à pressão. A mente inconsciente não trabalha bem com pressão. Todos nós temos um limite. Quando a gente chega no nosso limite, a tendência é a gente parar, porque aquilo ameaça a nossa felicidade. Se ameaça a felicidade, o inconsciente quer travar. Entendeu? Pode falar, Vitor. É uma coisa que uma vez eu falei lá no clube, mestre. Não existe uma virada de chave. As pessoas, quando falam, essa foi minha virada de chave, na verdade, são várias, né? Exatamente. Às vezes uma pessoa tem várias viradas de chave, só que ela foca só na última. Aí diz que aquela foi a virada de chave, mas na verdade sempre são algumas chaves que precisam ser viradas para que a gente alcance o sucesso. Perfeito, eu estou muito mais tranquilo diante do gráfico, estou operando fácil agora, minhas estratégias estão muito mais assertivas, fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, só que agora com muito mais consciência. Depois daquela última conversa que a gente teve, porra, eu mudei muito mais do que eu esperava. Bacana, então, cara. Show de bola. Sempre grato, mestre. Sempre. Tamo junto, meu amigo. Obrigado, eu fico feliz demais de ouvir isso, Vitor. Muito feliz, cara. É consciência, é disciplina, é responsabilidade. A gente tem que assumir muito a responsabilidade dos nossos resultados. Porque tem muita gente que quer jogar a responsabilidade do resultado nas costas de outros e de outras coisas, de pessoas e de coisas, como, por exemplo, poxa, essa corretora me rouba, essa corretora só dá delay, e que não sei o quê. Cara, isso não é legal de alimentar, entende? Porque esse tipo de coisa só te deixa... É uma DMF, que neste caso é uma declaração. DMF pode significar dúvida mal formulada ou declaração mal formulada. Se é mal formulada, vai gerar essa incongruência na comunicação, e isso vai ter um impacto no teu inconsciente, pode ter certeza disso. Então, quanto mais a gente alinhar isso, melhor, que é o trabalho que a gente faz lá no clube, né? Buscando isso, ajustando, fazendo esse ajuste, para que a gente consiga atingir esses resultados. O Felipe, ele está no clube desde o primeiro dia do clube. É um dos guerreiros lá que fundou o clube junto comigo. Fundei com você. Foi mesmo. Cara, quanta coisa, né? O Felipe está lá desde o início, já viu muita coisa. Faz quanto tempo que você tem esse clube? Desde setembro. Setembro do ano passado. Do ano passado. Tá. Amigos da OAB é algo parecido, você viu, né? É bem básico, mas é algo parecido. Sim. A ideia é essa, cara, é somar, né? Perfeito. Mais alguma coisa, pessoal? Alguém quer trazer? E a questão do merecimento também, né, mestre? Pensar no merecimento, isso influencia demais. A gente achar que não é merecedor às vezes. Ô, Vitor, já aconteceu isso contigo? Já aconteceu isso de não achar que sou merecedor? Eu? Você. Cara, essa foi a última conversa que eu tive com o Rubens, porque vou contar um pouquinho da minha história aqui. Eu digo que o Rubens, ele praticamente fez um milagre na minha vida, porque eu, desde criança, eu tenho estados depressivos. E em um determinado momento da minha vida, eu tive depressão. E depois de parecer estar curado, eu tive de novo. Então, eu tive dois períodos de alguns meses de depressão profunda. Cheguei a pensar em tirar minha própria vida, mas, enfim, não fiz isso, graças a Deus. E quando eu conheci o Rubens, cara, eu conheci pelo canal do Luan no YouTube e depois diretamente pela mentoria, que foi onde eu tive o contato pessoal com o Rubens. Pude conversar com ele e a partir dali ele conseguiu já ativar algumas coisas na minha mente. E, assim, a gente teve 2 aulas na mentoria, né, da genética LK do Luan, esse final do ano, que foi dezembro e janeiro. Em janeiro, o Rubens deu a aula. Na segunda aula e última dele, eu já entrei para o clube. Porque eu falei para mim mesmo, não posso ficar de fora, porque
é algo que eu preciso, não é algo que eu quero, é porque eu preciso. E Sim. por ele ter demonstrado toda a boa vontade de tirar as minhas dúvidas e eu ter sentido o impacto que ele gerou em mim, eu falei, no mínimo isso vai ser pelo menos de gratidão entrar no clube, não é questão de dinheiro, até porque eu falei para ele diversas vezes que o valor é irrisório comparado ao que ele causou na minha vida. E Entendi. desde que eu entrei no clube, eu não tenho tido nenhum desses dias, desde janeiro para cá, um dia sequer de estado depressivo mais na minha vida. Que bom, Porque ele velho. conseguiu mudar algo que tirou a minha baixa autoestima, ele chegou a mudar a parte do meu pensamento de merecimento, porque alguns dias atrás, antes da última conversa, estava voltando essa parte de merecimento, de achar que eu não mereço, ou pensar no sentido de que eu vou fazer depois que eu conquistar isso? Se eu conseguir tornar isso real, sabe? Vinha muito si, né? Se eu conseguir tornar isso real, o que eu vou fazer? Eu estava entrando em dúvidas nisso, como se fosse crise de identidade que eu tive na época da depressão. Então, eu comecei a ter dúvidas em relação a isso e ele conseguiu me pôr no lugar outra vez e dessa vez parece que realmente desapareceu, porque eu estou fazendo as coisas de forma tão consciente, de forma tão clara, que eu não estou tendo mais dificuldades, não estou vendo mais as dificuldades que eu via antes. Entendi. Para mim é muito gratificante fazer parte do clube e ter conhecido o Rubens, né, cara? Porque, sinceramente, a minha vida mudou muito depois que eu conheci ele em relação a essa parte emocional. Foi uma Essa parte boa que transformação você mesmo. falou, velho, foi da hora, porque você, querendo ou não, tua vida foi transformada. Não foi só na frente do gráfico, né? Mas isso é Sim. o gráfico. O mercado, ele É. traz... Primeiro, Vitor, obrigado demais, cara, pela confiança e tamo junto sempre, irmão. Sempre, sempre. Isso que o JP falou, não tem jeito. Você se tornar um melhor trader é se tornar um melhor ser humano. Não tem como. Então, o gráfico, ele é uma oportunidade muito grande de desenvolvimento humano. Eu falo isso, gente, eu até arrepio quando eu falo isso, porque é impressionante o quanto que o gráfico mostra para a gente aquilo que a gente precisa melhorar. Ele mostra. Por isso que eu falei, o pulo do gato é a gente aprender a olhar para isso. Quando a gente aprende a olhar para isso e a gente começa a trabalhar aquilo que o gráfico está me pedindo para trabalhar, eu me torno uma pessoa melhor e, consequentemente, eu me torno um trader melhor. Isso não tem como separar a pessoa, ou eu vou dizer assim, a pessoa do profissional, né? Não tem como, somos seres sistêmicos. Impossível. Ô, Rubens, e assim, cara, eu tô 1 ano e pouco no mercado e assim, minha vida foi de empresário, hoje uma parte da minha renda eu faço faxina, pra galera saber, eu faço faxina na minha vida. Enfim, e isso, cara, de começo me derrubava, entendeu? Porque, cara, eu vivia com 15 pau no mês, entendeu? Dava pra me viver muito bem, pandemia, papapá. E, cara, diversas pessoas dizem, pô, você tá operando, mas tem que ter dinheiro alto, tal. Não é minha realidade, por enquanto, entendeu? É isso que eu prezo pra galera que tá comigo. E é o que eu te falei, lembra, cara? Eu tenho contato, tenho tudo, só que a parte do dinheiro hoje, para mim, mas você opera com pouco dinheiro? Sim, eu opero com mínimo, minhas entradas são bem baixas, porém eu tenho uma assertividade muito alta que me faz sacar quase toda semana. Enfim. Legal. E mais ou menos eu vi a pergunta do Rodrigo, e Rodrigão, cara, o Rubens tem muito melhor para falar, mas é o seguinte, veja meu lado, você me conhece há um bom tempo, e hoje, cara, eu não operei porque eu fui trabalhar de madrugada, cheguei cansado e eu tenho a pressão na minha cabeça, mas a parte do Rubens da tranquilidade da demo para real, eu já tenho a tranquilidade do ter que operar ou não operar. Se eu não tô bem, se eu tô com sono, se meu corpo tá cansado, velho, são sinais. Mas eu posso entrar no gráfico e fazer $500 hoje. Eu posso, só que uma hora que der ruim, velho, não vai dar para controlar. O nome disso, JP, é disciplina. E a gente tem que ter disciplina dentro e fora do mercado. Rubens, disciplina e liberdade, né, mestre? O gráfico me dá essa liberdade de escolher. O dia que eu não estou bem, o que eu tenho que fazer? Não operar. Isso é disciplina. Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa para o Vitor agora. Vitor, assim, ó, como que fica a questão, cara, do querer mostrar para as pessoas o resultado? Porque isso tem muito, né, Rubens? Demais. Como que fica? Mas a pergunta é para o Vitor. Como que fica, Vitor? Porque assim, cara, eu dou entrada às vezes de $3, $4, cara, e fico contente, porque a minha entrada foi certeira. Só que sempre vem a crítica, por que não aumenta a mão, não sei o quê? Porque não é minha realidade, porque se eu perder mais que isso, eu não vou ter para amanhã, entendeu?
Isso é disciplina, isso é gerenciamento. Então, você está fazendo algo para o seu próprio futuro. E E não é talvez para outras vergonhoso, né, pessoas velho? que você De ame. forma alguma. De forma Não alguma. vejo problema. E aí, o Não, que que não tem nenhum. acontece? Em alguns momentos, a gente tem que tapar os ouvidos, tá? Porque muitas vezes, para algumas pessoas, o que vem de fora influencia muito. A opinião do outro tem um peso muito grande. Para uns, cara, entra num ouvido e sai pelo outro, mas para outros, não. O se conhecer envolve isso. Porque isso tudo é muito importante. Isso entra na pergunta do Rodrigo aqui, ó. Que é essa coisa de como tirar a pressão de operar, bater meta todos os dias. Esses dias eu tive uma sensação de obrigação de bater meta. Isso daqui, Rodrigo, você está conectado ao imediatismo. Esse é um fato. O imediatismo gera essa pressão. E eu falo que quem planta... fugiu a palavra, meu Deus do céu, a hora que eu lembrar eu falo. O que acontece com a questão do imediatismo? Pode vir de diversas formas. Esse imediatismo pode vir pela necessidade de mostrar o resultado para alguém. Então, poxa vida, eu não posso tomar loss hoje. Por quê? Porque eu tenho que mostrar para a pessoa todos os dias que eu estou batendo meta, que eu estou fazendo grana no mercado, que o negócio funciona. Pode vir daí. Pode vir de uma pressa por uma necessidade de grana para pagar a conta, entendeu? Quem planta rega, colhe exatamente, Felipe. Pode vir a necessidade de pagar a conta. Uma vez uma pessoa me procurou, e eu já tinha feito um atendimento com ele, um trabalho com ele, e ele me procurou, estava indo super bem no mercado, mas me procurou que naquele momento ele estava indo, tinha caído para caramba os resultados dele. Aí vamos entender, também, no ano passado, por coincidência, mesma época mais ou menos dessa outra pessoa que eu falei, trabalha no mercado, é empresário, igual o JP, tinha um restaurante, se não me engano, acho que era um restaurante. Qual foi um dos ramos mais afetados pela pandemia? Restaurante. A renda dele caiu em torno de 70%. Então, já tirou o sono do cara. Você tem um custo de vida X, de repente, vem uma pandemia e joga 70% da tua renda no chão, cara, e inconscientemente você se liga na questão do imediatismo, com essa necessidade de fazer ganho. Aí, para agravar a situação, na mesma época, ele descobriu que a esposa estava grávida. E aí, cara, a cabeça do cara virou um turbilhão. Eu diminuí minha renda em 70% e minha esposa está grávida. E aí ele veio conversar comigo e falou, cara, eu estou entrando na frente do gráfico e estou ficando desesperado. Então, o Rodrigo, ele passou a ter essa pressão de bater meta todos os dias, de ter gain todos os dias, de fazer dinheiro todos os dias, por conta de uma necessidade financeira, entendeu? Então, que isso daí está ligado ao imediatismo, eu tenho certeza que está, mas tem que entender mais o contexto para saber o que está gerando isso. Por quê? O cara que tem que dar resultado para outra pessoa, qual que é o trabalho, por exemplo, que pode se fazer com uma pessoa dessa? Olha, para de falar com as pessoas por um tempo. Quando as pessoas te perguntarem, o máximo que você vai falar, está indo bem, está tudo dando certo, estou crescendo, estou evoluindo. Mas nada, você não vai abrir nada com ninguém. Boca de siri, ponto. Essa é uma forma, é uma estratégia de trabalhar. A outra estratégia de trabalhar isso, chama as pessoas que são importantes para você, conversa com elas e mostra verdadeiramente o que é o mercado. Não é da noite para o dia, não é dinheiro fácil, é desenvolvimento, é não sei o que, para você trazer essas pessoas para o seu lado. Porque ao invés delas te pressionarem por resultado financeiro, elas vão querer saber e apoiar o seu crescimento diário. São formas diferentes de resolver esse contexto. Agora, e o cara que tem que fazer grana? Meu amigo, você tem que procurar uma nova fonte de renda. Se você hoje não vive do mercado e ainda não tem essa condição, você tem que procurar uma nova fonte de renda, porque você tem que fazer grana para te trazer essa tranquilidade de saber que você tem grana para sustentar sua família e essa tranquilidade vai impactar dentro do mercado. Aí, com essa tranquilidade, vem a leveza, que o David falou, e a leveza está associada à longevidade. Então, o que acontece? Eu consigo ir para frente do gráfico sem o peso de ter que fazer grana todos os dias, bater meta todos os dias, porque a minha cabeça, ela está lá no final do mês,
que é o pensamento que todo trader tem que ter. O que importa, eu falo que o próximo dia e a próxima entrada são sempre as mais importantes. O que importa não é o hoje, o que importa é o longo prazo. O longo prazo para o trader é o final do mês. Aí entra a questão do gerenciamento, a disciplina, tudo isso aí que a gente falou e que o Vitor falou agora. E isso, Lion, já responde também a sua pergunta. A clareza mental é esse nível de consciência. Quanto maior o seu nível de consciência para entender tudo isso que a gente está conversando, maior é a sua clareza mental para você agir na frente do gráfico. Ação e reação. Tudo isso é o que faz você agir e reagir. Beleza? Respondido aí, Rodrigo? Tá respondido. Show, Muito amigo. obrigado, cara. Valeu. Você deu uma luz aqui, sabe, no final do túnel para entender como que funciona. Perfeito, Porque que bom. eu vim de uma semana boa, né? Eu tive 7 dias de game consecutivo, batendo meta e tal. O pessoal tá me acompanhando, tá vendo que eu tô evoluindo, aumentando a mão, porque eu tô com um projeto. E aí, essa é a questão do projeto mesmo que tá deixando eu meio maluco, né? Que, tipo, eu tenho que finalizar isso. Então, se isso está te deixando maluco, sugestão, finaliza o que tem que finalizar, depois volta para o mercado. Às vezes a gente precisa fazer isso. Aí entra a disciplina fora do gráfico que o JP falou. Cara, eu tô cansado, acordei de madrugada, trabalhei o dia inteiro, eu vou para frente do gráfico. Nós não somos funcionários de corretora. Não tem que operar todo dia. Quem falou que tem? Entendeu? Gerenciamento serve para isso. Isso que a gente busca, né, mestre? Essa liberdade. Exatamente. Não operar também é operar. Não operar também é operar. A gente busca essa liberdade de poder fazer de qualquer lugar. E quando tem a oportunidade também de tirar uma folga, não quer tirar. E se você tem uma meta semanal, você bateu a meta da semana antes, para que você vai continuar operando? A não ser que você esteja com uma gordura ou que você esteja com muita tranquilidade, você queira arriscar um pouquinho, mas desde que seja de forma muito consciente. Antes do JP falar, eu lembrei a frase que eu estava falando aqui, negócio do imediatismo. O imediatismo, ele te gera essa obrigatoriedade. Se você começa no mercado com essa obrigatoriedade, a probabilidade de você não ter resultado é grande, porque você espera uma coisa, tem uma pressão, você acaba talvez não colhendo aquilo. Isso te gera o quê? Frustrações. E quem planta frustração, colhe desistência. Eu falo muito essa frase. Quem planta frustração, colhe desistência. Por quê? Porque todos nós temos um limite. Quando a gente atinge o nosso limite, o inconsciente trava. Aí começa a vir coisas do tipo, isso não é para mim, eu não tenho perfil, esse negócio é uma furada. Aí você vai lá dar entrevista no Fantástico falando que você perdeu sei lá quantos mil, que o mercado não presta, que é só enganação. Não, cara, foi você que começou errado. O mercado não tem nada a ver com as suas bobagens. Entende? O patrão da minha tia perdeu 500 pau ano passado. Ele fala que o mercado é culpado. O mercado é culpado. Isso daí é o que eu falei agora há pouco da autorresponsabilidade. Manda prender o mercado. Pelo amor de Deus, velho. Isso é criança, é comportamento de criança. Quando fala que a culpa é do pai e da mãe pelos não resultados dele, me ajuda. Isso não existe. Entende? Mas então, isso tudo é autoconsciência. Fala, faltam 5 minutos, cara. Queria muito te agradecer, velho. Você é um cara fenomenal. Você pode dar um recado aí do seu projeto lá, do clube. Vou divulgar para Amigos OAB. Divulga Amigos OAB também, a galera se ajuda lá. Você sabe que conhecimento gera conhecimento. E da hora que o Amigos OAB não tem operacional, você viu? É a galera se ajudando. Uhum. E quem quiser algo mais aprofundado, mais a tua área, vai pro clube. Com certeza você vai ter gente lá no nosso grupo, no teu grupo. Eu vou ser um deles. Show de bola. E agradecer a galera que está aqui hoje, numa sexta-feira. Sei que muita gente, inclusive, está aí trabalhando. O Alessandro é o exemplo aí, galera. O cara tá longe pra caramba e tá com a gente aí. E eu deixo na tua mão, mestre. Como o Vitor diz aí, mestre. Agradeço, cara. Deus te abençoe muito. Valeu, obrigado JP. pela disponibilidade, velho. Obrigado, cara. Obrigado também pelo convite de fazer parte lá dos Amigos do OAB. Eu só vou falar uma coisa aqui. Primeiro eu vou responder a pergunta do Lion. Ele colocou ali, por exemplo, hoje eu tenho um trabalho registrado, estou me sentindo seguro financeiramente. Isso traz uma certa tranquilidade, né? Com toda certeza. Isso traz uma certa tranquilidade. Esse é o ponto. Quem está começando, a banca de início é uma banca de teste.
Não é uma banca de fazer dinheiro. Você pode fazer dinheiro, não existe regra. Eu só vou começar a fazer grana depois de tanto tempo. Não, mas o pensamento inicial é de aprender. Então, você ter algo por fora que te traz essa tranquilidade financeira, isso é muito importante para que você consiga fazer as coisas de uma forma mais leve dentro do mercado. Beleza? Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui antes da gente encerrar, tocando no assunto do clube aí, para quem ainda não conhece o clube, o My The Way for Traders é um clube de inteligência emocional para traders, onde a gente troca figurinhas ali durante o dia, faz esse acompanhamento dentro do contexto emocional. Somos uma família, a Joyce é a caçulinha dos 3 que estão aqui, o Vitor, o Felipe é o primogênito, é o CEO, o Felipe é o CEO do clube, está lá desde o primeiro dia. O Vitor já está desde o início do ano, não lembro se dezembro ou janeiro, mas por aí, e a Joyce entrou esse mês. Mas lá eu tenho falado que a gente não é só um clube de inteligência emocional para traders, está virando um mastermind, porque tem hora que saem uns assuntos lá, em umas conversas, que, nossa senhora, é muito, muito bacana. Além desse acompanhamento diário, a gente tem 2 mentorias ao vivo por mês, parecida com essa daqui que a gente está tendo agora, e quem entra passa a ter acesso a todos os materiais, todas as aulas que nós já tivemos no clube, porque fica lá disponível para todo mundo. Qual que é o valor do clube? E por isso que eu falei que eu ia dar um recado hoje. O valor do clube hoje é 447 por ano. Esse valor você pode parcelar em 12 vezes, não sai nem a R$45 por mês, se não me engano dá R$ 44,88. Esse valor é por ano. Depois você pode renovar ou não. Só que o que acontece? Este valor, ele vai permanecer somente neste mês de maio. A partir do dia 1º de junho, e eu vou explicar por quê, o clube vai passar para 997 por ano, que vai dar mais ou menos uns R$100 por mês de mensalidade. Rubim, por que você está fazendo isso? Porque, graças a Deus e a essas pessoas que estão lá, o clube está crescendo e eu estou com ideias de melhorar cada vez mais o clube. E a gente sabe que, para melhorar, eu preciso investir. E, para investir, o próprio clube que tem que fazer a renda dele. Eu não vou tirar dinheiro do meu bolso para colocar lá, digamos assim. E, mesmo assim, ainda está muito barato esse valor de 997 por ano. A Joyce, quando entrou, ela entrou e perguntou assim para mim, eu posso até quando assistir tudo? Eu tenho até quando para assistir tudo que tem lá? Eu falei, um ano, esse valor que você pagou é por ano. Ela, nossa, tá muito barato. Ela quase caiu para trás quando soube que o valor é por ano. Então, 997 continua sendo muito barato. Só que aí vem, e eu não estou falando isso para pressionar ninguém, e muito menos para... Não estou aqui no contexto de vendedor, não. É uma informação e também vou explicar o porquê disso. Para quem já está no clube ou para quem entrar ainda este mês, até o dia 31 de maio, a mensalidade sempre será 447. Então, para quem já está no clube, quando for renovar o ano que vem, não vai pagar 997, vai pagar 447. Então, quem entrar até 31 de maio... vai pagar sempre 447. Rubim, por que isso? Primeiro, por gratidão. As pessoas que me deram a oportunidade de começar um projeto que está me fazendo um bem enorme. Vocês não têm noção quanto que aquele clube me faz bem. E segundo, porque eu honro vocês. Eu honro as pessoas que me deram essa oportunidade de começar esse projeto. Então, para quem está lá e para quem entrar até o dia 31 de maio, o valor sempre vai ser 447, beleza? Tranquilo? Gratidão total, mestre. Tamo Senti aí junto, que você se emocionou um pouco. Fiquei feliz por isso, porque eu também me emociono sempre contigo, você sabe. Eu tive que dar uma segurada aqui, porque de verdade, cara, o clube me faz um bem que eu não consigo nem explicar. E eu sou muito grato a vocês por terem confiado em mim e ter me dado essa oportunidade de ter iniciado esse projeto, e eu honro muito vocês. Então, mestre, antes de você... Fala, Jéssica, depois eu falo. A energia desse clube é muito boa. Realmente. Sim, é o melhor investimento que alguém pode fazer. É doido, a energia é muito porque a vida muda dentro e fora do mercado. Essa é a melhor coisa. É a ideia. Eu não tenho nenhum medo. Antes de finalizar, fala sobre o gênio da lâmpada, aquela mensagem que você às vezes fala. Isso faz uma diferença total.
Eu falo que o autoconhecimento ele é melhor que a lâmpada mágica do Aladim. Porque quando você acha uma lâmpada, esfrega, sai um gênio, ele só te realiza 3 desejos. Agora, quanto mais você se conhece, mais certeza você tem que você pode ser quem você quiser e ter o que você quiser na tua vida. Quanto mais você se conhece, mais certeza você tem que você não precisa se contentar com apenas 3 desejos. Você pode realizar quantos desejos você quiser na tua vida. Nada é mais poderoso do que o autoconhecimento. Isso traz um nível de consciência, gente, que é um negócio inexplicável. Inexplicável. Beleza? Parabéns a todos por estarem aqui numa sexta-feira à noite. Alessandro lá, dando o jeito dele para estar aqui, todos vocês. E tamo junto, tá? Mais para frente a gente marca outra live dessa. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma coisa aí pra gente, antes da gente encerrar? Eu tirei fotos, mando para você e você manda para a galera para eles postarem. Tirei print das telas. Show, valeu, JP. Show, galera. Eu queria boa saber noite, como faço. velho. Eu queria saber. Ô, Lion, você está em qual grupo? Porque daí eu mando o site no grupo que você tiver. Lá no site tem o link. Aí é só fazer o pagamento e me mandar o comprovante, que daí eu adiciono. Eu vou dar curso esse final de semana inteiro. Então, pode acontecer de eu demorar um pouquinho para responder, tá? Aí só me fala. Beleza, tá. Eu mando lá no clube. Eu mando lá no grupo o site. Fechou. Aí tu passa meu contato para Joyce. Para Joyce. Para Joyce e a gente conversa daí. Eu passo na OAB. Pode mandar o link lá no Amigos OAB, o começo também, quem quiser entrar. Fechou. Tamo Beleza, junto, gente. então. Boa noite. Valeu, JP, valeu. Valeu, Tamo gente. junto. Vou parar de gravar aqui. Cadê?